Oi, tudo bem? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: por cujo motivo te lembro que desperta o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor e nem de mim, que estou preso por causa de Jesus. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos e do século. O que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo aqui? O apóstolo Paulo está falando para Timóteo assim: Timóteo, Deus tem uma grande obra na sua vida e Ele te chamou para uma jornada de missões, de propósito, para você viver em prol do reino, para você ser um evangelista, para você ser um missionário, para você ser participante das aflições de Cristo. Mas essa obra, essa jornada, ela tem que ser vivida com coragem, com valentia, olhando nos olhos, sabendo que carrega consigo a verdade do Evangelho, sabendo que quem te chamou foi Cristo, não se envergonhando do Evangelho, e não temendo reprovações de homens, mas vivendo, andando de cabeça erguida e não de cabisbaixo, com medo e com covardia, inconstante, vivendo o Evangelho dizendo isso é e isso não é, sem medo de retaliações. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Se eu puder aqui resumir o que o apóstolo Paulo está falando aqui em um dito popular, e eu sei que você não vai se escandalizar, porque você não se escandaliza com outras coisas, não vai se escandalizar com isso. O apóstolo Paulo está falando assim: o Timóteo, o evangelho, a caminhada cristã não é feita por bundões. Deus chamou foi homens corajosos e valentes, não bundões, medrosos. É isso que o apóstolo Paulo está falando aí. E por que o apóstolo Paulo está falando isso? Porque o evangelho tem muitas demandas. E não tem como viver essas demandas de cabisbaixo e com covardia. Aqui em Atos 15, aconteceu uma história que ilustra muito bem o que o apóstolo Paulo está falando aqui. A separação entre Paulo e Barnabé, por causa de João Marcos. O que acontece aqui? Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: vamos visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. E Barnabé falou assim para Paulo: vamos sim, vamos levar João Marcos. Aí o apóstolo Paulo falou: não, João Marcos não. Mas por quê? Porque quando a gente foi anunciar na primeira obra missionária, ele foi com a gente, chegou em Panfilha e ele voltou para Jerusalém. Aí o Barnabé pegou e falou: não, vamos levar. Ele falou: não. Aí eles discutiram tanto que a Bíblia diz assim, ó: Barnabé, e a tal contenda houve entre eles que se apartaram do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chifre. Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendando pelos irmãos a graça de Deus. Então o que aconteceu? O apóstolo Paulo, ele não quis levar João Marcos com ele. Ele falou: não, João Marcos não. E por que ele não quis levar João Marcos? Porque em Atos 13, o que aconteceu? Deus levantou uns profetas e separou o apóstolo Paulo e Barnabé para uma obra missionária. E eles foram pregar lá em Derbe, em Listra, em Chifre, nas cidades ali. E eles levaram como cooperador a João Marcos. João Marcos foi com eles. Só que quando chegou lá na Panfilha, João Marcos foi lá, abandonou eles e voltou para Jerusalém. Nós não sabemos o motivo que ele voltou. Se foi por medo, se foi por covardia, porque medo não é a mesma coisa que covardia. Você ter medo de alguma coisa é normal. O problema é covardia. Então ele abandonou o apóstolo Paulo e Barnabé, voltou, e o apóstolo Paulo continuou fazendo a obra. Ele pregou, plantou a igreja no meio de pedradas, de retaliações, de xingamento, de quase lixamento. Mas eles conseguiram ali, Deus deu graça, eles plantaram a igreja ali. E agora eles estavam querendo voltar lá para ver como os irmãos estavam.
as igrejas que ficou plantada lá. E o apóstolo Paulo falou, não, Timóteo, o João Marcos, não. Comigo ele não vai, não. Então você vê que o apóstolo Paulo ele levava muito a sério essa questão de coragem, de ter um espírito de valentia, né? Então, o texto não fala muito por que o João Marcos abandonou. Então, eu nem quero pregar no texto, mas na sombra do texto. Porque o evangelho não é feito para gente neófita. O evangelho não é feito para gente covarde, para gente bundões. Se você for ler a Bíblia toda, por exemplo, lá em Josué, quando Moisés morre, Deus fala para Moisés, Josué, levanta-te, pois o meu servo Moisés morreu. Agora é com você, é você que vai liderar o povo. Não temas, eu sou contigo. Toda a terra que você pisar, eu vou te dar. Eu não vou te deixar e nem vou te desamparar. Josué capítulo 1. Mas seja corajoso, não tenha medo. Tenha bom ânimo, tenha coragem. Foi isso que ele falou. Em Juízes capítulo 7, o Senhor também chama Gideão para enfrentar lá os gibeonitas. E o que acontece? Eles têm 22 mil homens. E Deus fala para eles, os covardes voltam para trás. E dos 22 mil só sobraram 10 mil. E de 10 mil, o Senhor separou 300. Também lá no deserto, o Moisés mandou 12 espias para espiar a terra de Canaã. E eles ficaram 40 dias lá e eles voltaram. E viram lá que tinha gigantes e tal. E 10 desses 12 homens que foram espiar a terra ficaram com medo. Não, lá tem gigantes. Verdadeira terra emana leite e mel, como o Senhor disse, mas lá tem gigantes. Eles parecem gafanhotos, maiores que nós. E murmuraram contra Deus. Mas Josué e Caleb teve outro espírito. O Senhor falou assim, portanto, meu servo Caleb teve um outro espírito e não temeu. Então esse negócio de coragem para Deus, de valentia, é muito sério. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Nós precisamos viver o nosso chamado e a nossa caminhada cristã com ousadia, com valentia, com espírito de coragem. E por que eu estou dizendo isso aqui hoje? Né? Primeiro, quero ser justo com João Marcos, porque em 2 Timóteo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo manda trazer João Marcos com ele e fala assim, traz João Marcos porque ele é muito útil. Ou seja, houve uma evolução em João Marcos. No primeiro momento, o apóstolo Paulo não queria João Marcos com ele. Mas depois houve uma evolução em João Marcos, ele amadureceu, ele cresceu, ele ganhou raízes e evoluiu. E o apóstolo Paulo fala, não, pode trazer agora, que agora ele é útil. E tão útil que foi que escreveu o Evangelho de São Marcos. Então, mas aquela situação que aconteceu com ele, quando ele ainda era uma gente neófita, serve como lição para a gente e serve de estopo para a gente aprender que o apóstolo Paulo está falando aqui em Timóteo. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Ele diz aqui, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações de noite e de dia, desejando me ver, lembrando das lágrimas para me encher de alegria, te vendo, trazendo memória da fé não fingida que há em ti. Porque a nossa fé não pode ser fingida. Hoje, nós não estamos vivendo os tempos de Josué, onde a gente precisa ganhar a terra através da espada. Mas ali precisava de coragem. Hoje nós não estamos vivendo o tempo de João Marcos, de Paulo e de Barnabé, onde eles eram perseguidos e apedrejados. Hoje também nós não estamos vivendo o tempo
do Império Romano, onde muitos irmãos morreram foram jogados para os leões, eles precisavam ter coragem até para morrer, em nome de Cristo. Hoje a gente está vivendo um tempo até mais brando fisicamente, mas a gente está vivendo uma guerra de narrativas. Hoje o evangelho está sendo deturbado. Muitas pessoas têm atrapalhado o evangelho. Muitas pessoas têm pregado o evangelho como causa de algum ganho. Tem uma turma pregando o evangelho ali para as pessoas serem abençoadas, o evangelho de bênção, de vitórias financeiras. Tem uma turma atrapalhando o evangelho com usos e costumes, com zelos exacerbados, que eu sempre falo aqui. Então hoje está uma guerra de narrativa na realidade. E o espírito de coragem, de fortaleza, que Deus continua sendo o mesmo. A gente tem que se posicionar hoje, porque Deus nos chamou para viver o evangelho, dizendo isso é, isso não é, e para defender o evangelho, não para temer homens, porque muitas pessoas estão vendo aí as pessoas pisarem no evangelho, estão ficando caladas, têm abaixado a cabeça, têm assistido muitas vezes até seus líderes dentro das igrejas ali fazendo besteira e têm ficado quietos. Têm assistido muitos dos nossos irmãos contemporâneos, pastores, evangelistas, pregadores, pessoas que conhecem o evangelho, pessoas que amam a Deus, têm assistido, mas têm se acovardado e não têm se posicionado. São covardes, são bundões da fé. Essa é a realidade. São bundões, e Deus não chamou bundões, o evangelho não são para bundões. O evangelho é para pessoas que sabem quem o chamou, que sabe o evangelho, que vive o evangelho com coragem e defende o evangelho e se posiciona sem medo de perder amigos, cargos. Mas as pessoas têm abaixado a cabeça, têm aceitado o sistema, têm vivido debaixo de opressão, sabendo que não é assim, mas mesmo assim têm feito. Porque tem medo, porque são tímidos. E os tímidos não entrarão no reino dos céus. Os tímidos no sentido dos covardes, aqueles que não se posicionam, aqueles que sabem o que Jesus chamou, o que Jesus falou, o que é o evangelho, e tem assistido ali sendo complacente. São cúmplices. Tem assistido calado, quietinho, vendo as pessoas pisarem no sangue de Jesus Cristo, vendo as pessoas deturbarem o evangelho. E tem poder de se posicionar, de falar, é assim, não é assado, mas não falam porque são medrosos. E eu queria fazer um apelo para você, meu irmão, hoje. Se levanta, meu irmão, você que não se perdeu ainda no meio dessa bagunça. Se levanta daí, Josué. Se levanta daí, Gideão. Se levanta daí, Timóteo. Se levanta daí, meu irmão. Você que tem um chamado de Deus para pregar o evangelho, para pregar a palavra. Você que não está surtado com tudo isso. Você que não está vivendo essa loucura dessa turma que tem deturbado o evangelho, que tem vivido de oba-oba.
que tem amado coisas e não amado pessoas, que tem se locupletado de pessoas, você que não está ainda de todo mal ainda, você que ainda tem cura, se levanta daí, meu querido. Se levanta para Jesus Cristo. Em nome de Jesus, se levanta. Por cujo motivo eu lembro que desperta o dom de Deus que existe em você. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de temperança. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições segundo o poder de Deus. É essa palavra que eu tenho para você hoje. Se levanta daí, meu irmão. Você que ainda tem cura, se levanta com uma voz, com um bom testemunho fazendo a diferença, não aplaudindo isso, ou sendo complacentes, aceitando essa loucura que está acontecendo aí no nosso país. Essas narrativas inverídicas acerca de Cristo e acerca do nosso Deus. Se levanta em nome de Jesus Cristo. Se posiciona em nome de Jesus Cristo. Sem medo de desaprovação de homens. Porque a gente não tem que agradar homens, a gente tem que agradar a Deus que nos chamou. A gente não pode se vergonhar do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. Não é evangelho de usos e costumes, não é evangelho do dinheiro, é o evangelho de Cristo Jesus Cristo. O evangelho do Senhor Jesus Cristo. É esse que a gente tem que ir nesse tempo. A gente precisa se posicionar. Uma vez um irmão me falou assim, que será que a gente teria a coragem dos nossos irmãos da igreja primitiva de serem entregues para os leões e ficar firme na fé, como eles ficaram, como a história nos conta? E eu peguei e falei para ele: irmão Max, o inimigo agora é outro. A nossa luta não é contra os leões. A nossa luta não é contra os leões, contra Nero. A nossa luta é contra narrativas. A nossa luta hoje é no meio dessa loucura. Será que a gente vai ter coragem de ficar firme na fé, sem se contaminar com tudo isso? Foi isso que eu respondi para ele. E essa palavra que eu quero deixar para você. Não fica olhando assim lá para trás, falando assim: será que se eu estivesse lá no meio dos leões, será que eu ia ter fé para morrer ali, adorando a Deus, mesmo com o leão me mordendo? Perseguido, tomando pedrada, seria que eu ia ter essa fé? Você tem que se perguntar assim: será que nessa geração a qual Deus me colocou? Aquela geração passou, nós somos homens dessa geração, da geração da internet, da geração do WhatsApp, da geração do TikTok, da geração das coisas mais práticas. Nós não somos aquela geração, nós somos dessa geração. Mas nessa geração exige de nós coragem para se posicionar, porque o inimigo agora é outro e os leões agora são outros, estão no meio de nós, vestidos de ovelhas, mas são lobos devoradores. Amém? Deus continue nos abençoando, tendo misericórdia de todos nós, em Cristo Jesus.